Com essa idade, vai tirar carta pra quê, mãe? Aquela pergunta ficou ecoando na cabeça de Dona Lourdes por dias. Ela não respondeu. Apenas sorriu com os olhos baixos e saiu da sala, carregando dentro do peito um sonho que já tinha idade, rugas e nome. Desde muito jovem, ela carregava a vontade de dirigir, de sentar no banco do motorista, ajustar o espelho, girar a chave e dizer para o mundo: agora é a minha vez. Mas nunca teve tempo. Ou melhor, nunca deixaram que ela tivesse. Casou nova, foi mãe cedo, criou filhos com a força que só quem já amassou roupa à mão sabe explicar. O carro da casa era do marido. Ela cuidava da casa, dos remédios, das contas, dos netos. Tudo e todos, menos de si mesma. Nunca pegou no volante. Nunca foi incentivada. Nunca teve coragem de dizer em voz alta que aquilo era um desejo seu. E os anos foram passando como carros numa estrada que ela apenas observava da janela. Agora, com mais de 65 anos, sozinha em casa, com os filhos crescidos e os netos ocupados, ela passava os dias olhando pela rua. Vez ou outra via alguma senhora dirigindo e o coração apertava. Não era inveja, era saudade. Saudade de um sonho que ela sequer tinha vivido. Naquela tarde, o sol batia forte no muro da frente quando ela viu passar um carro pequeno, vermelho. Quem dirigia era uma mulher idosa, de cabelos brancos presos num coque simples. Ela parou o carro com delicadeza, sorriu e acenou para alguém na calçada. Era só uma cena comum. Mas, para Dona Lourdes, foi como um sinal. Uma pergunta começou a queimar por dentro. E se ainda der tempo? Ela sentou-se no sofá, respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se imaginar. Imaginou as mãos no volante. Imaginou indo à feira sem pedir carona. Imaginou indo até a missa dirigindo o próprio carro. Imaginou-se livre e... Foi nesse instante, com o coração acelerado e os olhos marejados, que Dona Lourdes sussurrou baixinho, como quem faz uma promessa só para si. Eu ainda vou dirigir. E naquele momento, sem volante, sem carro, sem carta, ela já tinha assumido o controle da sua história. Depois daquele dia em que viu a senhora estacionar o carro sozinha, alguma coisa dentro de Dona Lourdes mudou. Ela começou a reparar nos detalhes com mais atenção. O som dos motores, os carros, saindo devagar das garagens, o jeito com que as pessoas apertavam os cintos, ajustavam os espelhos. Era como se, de repente, tudo ao seu redor estivesse tentando lembrar a ela que o sonho ainda estava vivo, mesmo depois de tantos anos adormecido. Mas quando ela tentou falar sobre isso, não encontrou o acolhimento que esperava. Comentou com os filhos numa tarde comum, enquanto tomavam café na cozinha. A voz saiu tímida, quase envergonhada. Estava pensando, e se eu tentasse tirar a carta de motorista? O riso veio antes mesmo que alguém respondesse. Um dos filhos achou que era piada. A filha do meio olhou com espanto. Mãe, a senhora não acha que é tarde demais para isso? Ela ficou em silêncio, tentou sorrir para disfarçar a dor, mas por dentro sentiu uma pontada conhecida, a mesma que sentia quando era ignorada nas reuniões da família ou quando faziam planos sem sequer perguntar sua opinião. Velha demais, perigoso demais, não vale o esforço. Era o que ouviu, mesmo que em outras palavras. Não foi dito com maldade, mas com a condescendência que tantos usam com os mais velhos, como se a idade anulasse o direito de sonhar. Mas Dona Lourdes não retrucou, não discutiu, apenas calou, como sempre fez, como aprendeu a fazer a vida inteira. Naquela noite, ela ficou pensando na sensação de impotência. Não era apenas sobre dirigir. Era sobre tudo que havia deixado para depois, sobre todas as vezes em que se anulou para não incomodar. Era sobre nunca ter sido incentivada a fazer algo por si mesma, nunca ter ouvido, vai, eu acredito em você. Só que agora era diferente. O mundo podia não acreditar,
mas ela estava começando a acreditar. E isso mudava tudo. No dia seguinte, pegou um caderno velho, desses de anotações esquecidas, e escreveu no topo da página: "Plano para tirar minha carteira de motorista." Escreveu com a caneta azul que sempre usava para resolver as contas do mês. Era uma letra firme, decidida, como se, ao escrever, estivesse costurando o primeiro fio do seu novo caminho. Guardou o caderno na gaveta da mesa e olhou pela janela da sala, o mesmo banco onde tantas vezes se sentou para ver os outros indo e vindo. Agora era o lugar onde ela traçava o próprio destino. Ela ainda não sabia como ia fazer, mas uma coisa era certa: não ia desistir de novo. Dona Lourdes nunca teve muito dinheiro, mas sempre soube economizar. Tinha o costume de guardar moedas em um pote de vidro na prateleira mais alta da cozinha, aquelas que sobravam do troco da padaria ou das compras da feira. Por anos, esse hábito foi apenas uma forma de juntar para pequenas emergências, mas agora aquele pote ganhou um novo significado. Naquela manhã, sem dizer nada a ninguém, ela pegou o vidro e esvaziou tudo em cima da mesa da sala. Separou as moedas por valor, contou com calma, como quem contava planos. E foi ali que decidiu: cada centavo guardado a partir daquele dia seria para realizar o sonho de tirar sua carteira de motorista. Não pediu ajuda, não comentou com ninguém, só decidiu. Parou de comprar doces, levou marmita nas saídas com as amigas da igreja, começou a costurar panos de prato para vender entre as vizinhas e passou a aceitar pequenos concertos de roupas, algo que não fazia há anos. Todas as noites, voltava a colocar moedas no pote, e a cada tilintar o sonho ganhava forma. O tempo ia passando e com ele vinha a ansiedade, mas também a confiança. Aquele cofrinho virou símbolo de resistência silenciosa. Enquanto todos ao seu redor seguiam com a rotina, achando que ela estava só matando o tempo com costuras e crochê, Dona Lourdes estava construindo o caminho de volta para si mesma. Certa manhã, ao passar pela frente de uma autoescola nova no bairro, parou na calçada. Olhou o prédio com fachada moderna, carros brancos com letras azuis estacionados na lateral e um banner que dizia: "Nunca é tarde para aprender." Sentiu um frio na barriga. Ajeitou os cabelos com a mão e ficou ali por alguns minutos, só observando. Ela sabia que ainda faltava muito para ter o valor necessário. Mas também sabia que, mais do que o dinheiro, o que ela estava construindo era a coragem. Voltou para casa com o coração batendo diferente. Deitou-se naquela mesma cama que tantas vezes foi palco de angústia, olhou para o teto e disse para si mesma, sem ninguém ouvir: "Pode demorar, mas eu vou conseguir." E dormiu com um leve sorriso, como quem sabe que está mais perto de tocar no que parecia impossível. O tempo seguia seu ritmo lento, mas dentro de Dona Lourdes, algo começava a pulsar com força. Já fazia meses que ela guardava moedas, que costurava panos de prato e recusava convites para sair, tudo com um único objetivo: juntar o suficiente para dar o primeiro passo. E esse dia, enfim, chegou. Naquela segunda-feira de céu nublado, ela se levantou mais cedo que o habitual, vestiu sua melhor blusa de gola bordada, ajeitou os cabelos com o creme especial que guardava para ocasiões especiais e passou um batonzinho discreto. No espelho, viu uma mulher determinada, mas ainda assustada. Caminhou pelas ruas do bairro com passos curtos, segurando a bolsa com o cofrinho dentro, cuidadosamente embrulhado em um pano florido. Ao chegar à autoescola Nova Vida, hesitou. Observou o entra e sai de jovens apressados, os instrutores com pranchetas e os carros com as setas piscando no pátio. Sentiu o coração apertar. "O que eu estou fazendo aqui?" pensou. Mas não, voltou atrás. Entrou. Foi recebida por uma moça sorridente na recepção que, ao vê-la, perguntou com delicadeza: "A senhora veio matricular o neto?" Dona Lourdes sorriu, mas com firmeza respondeu: "Não, vim matricular a mim mesma."
A atendente arregalou os olhos surpresa, mas logo se refez e a tratou com respeito. Enquanto preenchia os papéis, Dona Lourdes ouvia os jovens ao redor comentando sobre os medos da baliza e do teste prático. Ela não sabia o que era baliza, mas anotou o nome mentalmente. Saiu dali com os papéis em mãos, o valor da matrícula, pago com o dinheiro das economias e um brilho nos olhos que não se via há tempos. Não contou nada a ninguém. Voltou para casa com um folheto da autoescola dobrado no bolso e um sorriso tímido no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo só por ela. Naquela noite, não dormiu. Ficou deitada, olhando para o teto, com o coração disparado, tentando imaginar como seria segurar um volante de verdade. Estava apavorada, mas também viva como nunca. Dona Lourdes tinha dado o primeiro passo, e mesmo sem saber, essa decisão mudaria tudo. Na semana seguinte, o tão esperado dia chegou. Dona Lourdes acordou antes do sol nascer, tomou banho, vestiu a roupa que tinha separado com tanto carinho, pegou sua bolsinha com os documentos e seguiu em direção à autoescola Nova Vida. O caminho parecia mais longo do que de costume, talvez porque seu coração estivesse batendo mais rápido a cada passo. Ao chegar, viu os carros estacionados no pátio, os alunos mais jovens sorrindo e trocando piadas e o movimento agitado do início das aulas. Ela parou por um instante, observou tudo com atenção e quase voltou para casa. Será que eu consigo mesmo? Sussurrou para si mesma, mas respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e entrou. Na sala de aula, sentou-se no canto, quase escondida atrás de uma carteira. Quando o professor entrou e começou a chamar os nomes, ele parou ao ver o dela. Dona Lourdes, ela levantou a mão, tímida, e ouviu alguns risinhos no fundo da sala. Fingiu que não ouviu. O instrutor sorriu para ela e disse com respeito: "Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui." Aquilo bastou para que ela se sentisse incluída. As primeiras aulas teóricas foram difíceis. As placas, os sinais, os nomes técnicos, tudo era novo. Enquanto os mais jovens já pareciam entender tudo, Dona Lourdes anotava cada detalhe em um caderninho de capa florida. Ela chegava em casa e passava horas revendo os conteúdos, perguntando a si mesma o que significava cada sinal, estudando como quem estuda a vida. Em certo momento, durante uma explicação sobre rotatórias, um dos alunos brincou alto: minha avó nem sabe o que é isso." A sala caiu na risada. Ela abaixou os olhos, mas não respondeu. Apenas continuou escrevendo. Por dentro, sentiu a dor do julgamento, mas também uma força inesperada. Ela sabia que não seria fácil, mas já tinha enfrentado coisas muito piores. Aquilo era apenas mais um obstáculo, e ela não ia desistir. No fim da aula, enquanto todos saíam, o professor se aproximou e disse em voz baixa: "A senhora está indo muito bem, não se deixe abalar." Dona Lourdes agradeceu com um olhar emocionado. Caminhou de volta para casa com o caderno apertado contra o peito e um sentimento novo: orgulho. Era apenas o começo, mas cada aula era uma vitória. E no fundo, ela já começava a acreditar que podia sim aprender a dirigir mesmo com mais de 65 anos. Os dias na autoescola começaram a pesar para Dona Lourdes. Ela seguia firme, não faltava uma aula sequer, mas por dentro sentia o cansaço se acumular. À medida que os conteúdos ficavam mais complexos, como as regras de trânsito e a parte técnica do veículo, uma insegurança foi se instalando. Já não conseguia acompanhar com a mesma rapidez dos mais jovens, e cada erro, por menor que fosse, parecia um lembrete de que talvez tivesse começado tarde demais. Ela chegava em casa e ficava horas com o caderno aberto, mas as palavras embaralhavam. Não era por falta de vontade, era exaustão. E ainda havia o silêncio dentro de casa. Ninguém perguntava como estavam as aulas. Os filhos mal comentavam, como se esperassem que aquela fase passasse logo.
Às vezes, quando ela falava algo sobre os treinos, ouvia apenas um "ah, legal" e pronto. O neto, antes tão animado, já não se mostrava tão interessado. Até suas amigas começaram a brincar, dizendo que ela queria virar pilota de corrida. Era nessas horas, sozinha na sala, que Dona Lourdes sentia a força vacilar. Sentava no sofá com o caderno no colo, os óculos caídos no nariz, e ficava ali, olhando para o vazio. Em uma dessas noites, sem dizer uma palavra, deixou que as lágrimas caíssem. Eram lágrimas de frustração, de cansaço, de uma vontade imensa de continuar, misturada com a dúvida cruel se valia mesmo a pena. Mas mesmo nesse momento de dor, ela não rasgou o caderno. Apenas pegou uma caneta e escreveu uma única frase na contracapa. Mesmo quando o mundo não acredita, o meu coração continua tentando. A partir daquele dia, toda vez que pensava em desistir, ela lia aquela frase e se lembrava de que esse era o seu sonho. Não era por aprovação de ninguém. Era algo que precisava acontecer por ela, por tudo o que ela havia deixado para depois durante tantos anos. E mesmo sem apoio, sem aplausos, ela continuou. Porque agora, mais do que nunca, Dona Lourdes queria vencer. O dia da primeira prova teórica chegou como um furacão no peito de Dona Lourdes. Ela acordou antes do sol, preparou um café forte, colocou sua melhor blusa e saiu com os olhos brilhando e o coração apertado. Caminhou até a autoescola com passos lentos, mas firmes, segurando a bolsa como se carregasse um tesouro. Na cabeça, repetia silenciosamente as placas, as prioridades, os conceitos que havia decorado com tanto esforço. Mas no fundo, sabia que não era apenas sobre responder perguntas. Aquilo era uma batalha contra a própria dúvida. Era um teste de coragem, não apenas de conhecimento. Sentada na cadeira fria da sala de provas, rodeada por jovens que digitavam rápido e cochichavam. Entre si, Dona Lourdes sentiu o tempo parar. Suas mãos tremiam. O mouse parecia escorregar. As letras do ecrã dançavam diante dos seus olhos. Teve vontade de levantar e sair dali. Teve vontade de dizer: "Desculpem, eu me enganei. Isso aqui não é para mim." Mas não saiu. Respirou fundo. Apertou o punho fechado sobre a saia, ergueu os olhos e começou. Uma a uma. Leu as questões com calma, lembrando das noites em que estudava enquanto o mundo dormia. Lembrando do silêncio dos filhos, das piadas das amigas, do olhar desanimado do neto. Aquela prova não era só para ganhar um documento. Era uma resposta. Era um grito silencioso que dizia: "Eu ainda posso." Quando terminou, apertou o botão de enviar e fechou os olhos por alguns segundos. Não sabia se havia acertado tudo, mas sentia-se vitoriosa só por ter ficado, só por ter enfrentado a si mesma. Na saída, ninguém a esperava com aplausos. Mas o instrutor se aproximou, colocou a mão sobre seu ombro e disse: "Dona Lourdes, parabéns. A senhora foi aprovada." Ela não conteve o sorriso, não gritou, não pulou. Apenas chorou baixinho, com os olhos voltados para o céu. Porque, naquele momento, a estrada da sua vida se abria como nunca antes. Não era só uma prova vencida. Era uma página virada, uma cicatriz curada, um recomeço. A aprovação na prova teórica trouxe um alívio imenso, mas também abriu portas para um novo desafio, talvez o maior de todos. Era hora de encarar o carro de verdade, sentar no banco do motorista, ligar o motor e, acima de tudo, acreditar que era capaz de conduzir. Para qualquer pessoa, isso poderia parecer apenas mais uma etapa, mas para Dona Lourdes era um abismo entre o sonho e a realidade. No primeiro dia de aula prática, ela chegou mais cedo, como sempre. Ficou observando os carros da autoescola desfilarem pelo pátio como se tivessem vida própria. Jovens com fones nos ouvidos, rapazes fazendo piada com os instrutores, buzinas tocando, motores roncando.
Tudo parecia rápido demais, barulhento demais, moderno demais. Ela se sentia um peixe fora d'água. Quando o instrutor chamou seu nome, ela congelou por alguns segundos. Caminhou até o carro como quem caminha rumo a uma cirurgia. Sentou no banco do motorista. Os dedos hesitaram ao tocar o cinto de segurança. O volante parecia pesado. As marchas, um enigma. O retrovisor refletia mais suas inseguranças do que o trânsito. O instrutor, um rapaz jovem, mas gentil, percebeu sua tensão e disse com calma: Dona Lourdes, a gente vai no seu tempo, tá bem? O importante é começar. Ela assentiu com um leve sorriso nervoso. O carro estava ligado. Era como se a vida inteira dela tivesse acumulado naquele exato momento. As mãos suavam. O pé tremia no pedal. Mas ela foi. Avançou devagar, contornando o pátio. Cada curva era uma montanha. Cada parada, um mar de dúvidas. A buzina de outro carro a fez se assustar. Uma freada brusca quase a fez desistir. Mas o instrutor segurou o painel, olhou para ela com firmeza e disse: A senhora está indo muito bem. Está fazendo o que muita gente jovem não tem coragem de fazer. Recomeçar. Aquelas palavras foram um bálsamo. Não apagaram o medo, mas colocaram um pouco de coragem ao lado dele. E assim foi. Aula após aula, medo após medo. Dona Lourdes foi dominando não só o carro, mas a ideia de que ainda tinha tempo, ainda tinha força, ainda tinha vida. Naquela manhã chuvosa, Dona Lourdes despertou com um peso no peito. Tinha mais uma aula marcada na autoescola. Mas pela primeira vez, desde o início do curso, ela pensou seriamente em não ir. O barulho da chuva fina na janela, o céu cinzento e o silêncio dentro de casa pareciam refletir exatamente como ela se sentia. Sentou-se na beirada da cama, olhou para os próprios pés e pela primeira vez sentiu que talvez estivesse mesmo velha demais para tudo aquilo. Levantou-se com esforço, passou pelo espelho do corredor e não gostou do que viu. Aquela mulher de cabelos brancos e olhos cansados, naquele momento, parecia distante da mulher corajosa que havia começado tudo. Pegou o telefone e chegou a digitar o número da autoescola, com a intenção de cancelar. Ficou ali, parada, com o celular na mão, pensando em tudo que já tinha feito até ali, em como tinha se esforçado, nos trocados guardados no cofre, nas dores nos ombros depois das primeiras aulas, e tudo parecia não valer tanto a pena. Foi então que seu neto entrou na sala correndo, com uma folha de papel nas mãos. Vó, olha o que eu desenhei, disse ele animado. Era um desenho simples, infantil, mas emocionante. Mostrava ela, dirigindo um carro vermelho, com um sorriso gigante no rosto e um coração desenhado no capô. Embaixo, com letras tortas, estava escrito: A melhor motorista do mundo. Ela olhou para o desenho, depois para os olhos do menino, e sorriu. Um sorriso doído, mas cheio de verdade. Dobrando o papel com cuidado, ela guardou na bolsa, largou o celular no sofá, vestiu o casaco e saiu. Chegou atrasada à aula. Errou a primeira marcha. O carro morreu 2 vezes na saída. Teve vontade de parar e ir embora. Mas não foi. O instrutor, paciente, olhou para ela no final da aula e disse: Dona Lourdes, aprender leva tempo. Mas a senhora tem algo que ninguém aqui tem: coragem de recomeçar. Ela entrou no carro do lado do passageiro para voltar para casa e, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. O sonho parecia distante de manhã, mas àquela altura, no dia, ela já conseguia vê-lo mais perto do que nunca. Era uma tarde ensolarada de quarta-feira, quando Dona Lourdes finalmente foi levada para dirigir fora do circuito da autoescola. Até então, as aulas tinham acontecido sempre dentro do pátio fechado, controlado, onde os cones eram seus maiores desafios. Mas naquele dia, ao se aproximar do carro com o instrutor já ao lado, recebeu a notícia. Hoje vamos para a rua, Dona Lourdes. Vamos para o trânsito de verdade. Um arrepio gelado percorreu seu corpo. As mãos tremeram.
respirou fundo, olhou para o céu como quem pede proteção e sentou-se ao volante do carro branco com adesivos da autoescola Nova Vida estampados nas portas. O motor roncou baixo, a marcha foi engatada e o carro começou a se mover. À sua frente, um mundo totalmente diferente. Motos cortando pelas laterais, ônibus parando de repente, pedestres atravessando fora da faixa e buzinas que pareciam zombar dela a cada esquina. A cidade parecia acelerada demais para seu ritmo. As mãos suavam, os olhos iam de um lado pro outro tentando controlar o pânico que ameaçava tomar conta. Na primeira curva, errou o tempo da embreagem e o carro deu um solavanco. O instrutor segurou firme, mas com calma. Tudo bem, segue em frente. Vai no seu tempo. Passaram por uma ladeira, depois por um cruzamento movimentado. Ela quase parou no meio da faixa, mas o instrutor a incentivou. Vai, Dona Lourdes, confia em você. E ela foi. Quando finalmente estacionou o carro ao lado da padaria da esquina, lágrimas desceram pelo rosto. Não era de tristeza, nem de medo. Era alívio, era superação. Nunca imaginou que pudesse fazer aquilo. Na sua cabeça, o trânsito era coisa de gente mais jovem, mais rápida, mais ágil. Mas ali estava ela, aos 68 anos, com o coração acelerado, mas o volante nas mãos. Saindo do carro, viu o reflexo de si mesma no vidro da padaria. Uma mulher cansada, suada, mas inteira. Pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente no controle. Não apenas do carro, mas da própria vida. Naquela noite, após a primeira aula, no trânsito real, Dona Lourdes chegou em casa exausta. As pernas ainda estavam bambas, o coração batia acelerado e a mente parecia repetir cada momento do trajeto como um filme passando sem pausa. Sentou-se na poltrona da sala com uma xícara de chá e ficou em silêncio. Por muitos anos, ela se viu como uma senhora comum, cuidadora da família, dedicada ao lar, esquecida por si mesma. Mas agora, algo dentro dela estava mudando. E não, era só sobre aprender a dirigir. Era sobre romper barreiras invisíveis. Era sobre provar que ainda podia, mesmo quando todos à sua volta pareciam achar que não. No dia seguinte, o neto mais velho passou para visitá-la. Viu o manual de trânsito aberto em cima da mesa, os papéis da autoescola e as anotações feitas em mão com letra firme. A senhora está mesmo levando isso a sério, né, vó? Ela apenas sorriu. Por dentro, uma chama se acendia. Não precisava mais justificar seus sonhos a ninguém. Não precisava pedir permissão para seguir em frente. Durante os dias seguintes, as dificuldades continuaram. Teve aula com chuva, engarrafamento, bronca do instrutor quando quase atropelou um cone e até uma crise de choro silencioso depois de errar a baliza pela terceira vez. Mas ela não desistiu. Em vez disso, levantava mais cedo, fazia sua oração, tomava o café em silêncio e saía com o mesmo pensamento. Hoje eu vou conseguir um pouco mais. Era bonito de ver. Dona Lourdes estava mais viva, caminhava com mais firmeza, sorria com mais verdade. As vizinhas começaram a comentar. Os filhos, antes incrédulos, começaram a se calar. E ela, dia após dia, lição após lição, foi conquistando aquilo que nenhum diploma, nenhuma juventude, nenhum elogio externo poderia dar: autoestima. Não era sobre o carro. Era sobre a mulher que havia se esquecido do que era capaz e, de repente, se viu renascendo em meio a cada marcha engatada. Dona Lourdes, com quase 70 anos, não estava apenas aprendendo a dirigir, estava reaprendendo a sonhar. Um certo dia, durante uma das aulas práticas, Dona Lourdes estacionou o carro em frente a um mercado antigo do bairro, o mesmo onde, anos atrás, havia sido motivo de piada por esquecer o troco ou esbarrar nos corredores. Enquanto aguardava o instrutor retornar do café, ela avistou uma mulher da sua idade carregando sacolas pesadas, lutando contra o cansaço das pernas e o descaso ao redor. Aquilo lhe doeu.
Ela conhecia aquele peso. Não apenas o das compras, mas o da invisibilidade. Respirou fundo, lembrou-se da cena de semanas atrás, os filhos rindo, as palavras cortantes como "inventa moda, pra que agora?" Você já teve sua época. Lembrou do medo, da vontade de sumir, do sentimento de que estava sendo ridícula por tentar algo novo. Mas agora, sentada no banco do motorista, olhando para aquele retrovisor, ela viu uma mulher diferente, mais segura, mais dona de si. E pela primeira vez em muitos anos, não se sentiu um fardo, sentiu-se útil. Naquele momento decidiu que não pararia ali. Não bastava apenas aprender, ela queria concluir, queria a carteira na mão, queria dirigir, para si, para as amigas, para a vida. E queria, sobretudo, mostrar àquela mulher carregando sacolas, e a tantas outras que passavam pela mesma dor silenciosa, que ainda era possível virar a página. Ao chegar em casa naquele dia, Dona Lourdes separou uma caixa antiga do armário. Dentro havia um par de sapatos de salto que ela nunca mais usara desde o falecimento do marido. Pegou-os nas mãos, sentou-se à beira da cama e chorou. Não de tristeza, mas de libertação. Porque naquele ponto da jornada, ela entendia que cada dor tinha se transformado em força e que o sonho de dirigir, pequeno aos olhos de muitos, era a ponte para um recomeço que não precisava de aplausos nem aprovação. Bastava ela acreditar. Passaram-se mais algumas semanas. Os dias na autoescola já não eram carregados de medo, mas de expectativa. Dona Lourdes acordava cedo, penteava o cabelo com esmero, vestia sua blusa preferida e seguia rumo ao seu compromisso como quem ia para uma cerimônia importante. A cada aula, sua confiança crescia. O instrutor notava sua evolução, mas era o brilho nos olhos dela que dizia tudo. Havia algo maior sendo construído ali. Naquele sábado ensolarado, a escola estava cheia. Era dia de prova prática. Dona Lourdes chegou com antecedência. Trazia nas mãos um envelope com os documentos, mas no peito levava todas as lembranças dos seus dias de luta, as economias guardadas no cofrinho, os olhares desacreditados da família, as noites estudando sinais de trânsito com o neto ao lado. O examinador a chamou e, com passos firmes, ela entrou no carro como quem entrava em um palco. O motor ligou e, por um instante, o mundo lá fora silenciou. Era ela, o volante, e aquele sonho que já não cabia mais no coração. Com cuidado, fez o percurso exigido. Deu seta, respeitou as faixas, parou nos sinais, olhou nos espelhos. Cada movimento era um gesto de coragem, uma prova para si mesma de que o tempo não apaga o valor de uma vontade. Ao fim da prova, ao estacionar e desligar o carro, sentiu o coração quase sair pela boca. Ficou alguns segundos imóvel, respirando, fundo, como se aquele instante fosse eterno. O examinador olhou para ela e disse com um sorriso discreto: "Aprovada." Ela não reagiu de imediato. Apenas piscou algumas vezes, tentando conter a emoção. Depois, uma lágrima teimosa escorreu, mas era de alegria. Dona Lourdes saiu do carro com a dignidade de quem nunca desistiu de si. Foi recebida pelos colegas da autoescola com aplausos tímidos e pelo neto, que pulava de alegria ao longe, gritando: "Vovó conseguiu!" Aquela mulher que um dia achou que estava velha demais para sonhar, agora tinha nas mãos um papel simples, mas com um valor imenso: sua carteira de habilitação. Não era apenas um documento, era o selo de que ainda era capaz. Era o símbolo da colheita de uma semente que ela plantou em silêncio, quando ninguém mais acreditava. No domingo seguinte à aprovação, a cidade parecia mais colorida. O céu estava limpo, o ar suave, e a brisa da manhã trazia aquele cheiro gostoso de liberdade. Dona Lourdes acordou antes mesmo do despertador tocar.
Pela janela, olhou o velho portão de casa e, estacionado do outro lado da rua, o presente que havia prometido a si mesma, um Gol vermelho, simples, mas inteiro seu. Um carro usado, comprado com esforço, que simbolizava muito mais do que transporte. Era a chave do novo capítulo de sua vida. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, abriu a porta do carro. O banco ainda estava ajustado da última vez que sentara para treinar. Sentou-se, ajustou os espelhos, segurou o volante com firmeza. O cheiro do estofado misturado ao perfume do pinheirinho no retrovisor era o cheiro do sonho realizado. Ligou o carro. O motor respondeu e ela sorriu como uma menina que acabara de aprender a andar de bicicleta. Dessa vez, não havia instrutor ao lado. Era só ela, sozinha, dona do próprio caminho. Engatou a marcha e saiu devagar da garagem, olhando com atenção cada detalhe da rua. Nenhuma pressa, nenhuma ansiedade, apenas a plenitude de alguém que chegou onde queria. Na primeira curva, avistou o neto correndo na calçada. Ele acenava, orgulhoso. "Vai, vovó!" gritava com entusiasmo. Ela respondeu com uma buzinadinha e seguiu. A cada quarteirão percorrido, Dona Lourdes se lembrava de quando andava a pé, com sacolas pesadas, esperando caronas ou dependendo dos outros para se locomover. Agora, não mais. Decidiu dirigir até a feira, onde costumava ir a pé. Ao estacionar, algumas pessoas a reconheceram. "É a Dona Lourdes?" perguntou a moça da banca de verduras. "É sim. Olha ela de carro." Todos sorriram. Ela desceu, ajeitou o lenço no pescoço e andou pela feira com a cabeça erguida, como quem carrega um troféu invisível. A humilhação de outrora parecia distante. A gerente do mercado, que um dia duvidou dela, agora a viu passar ao volante, feliz, independente, transformada. Dona Lourdes havia provado, para todos, mas principalmente para si mesma, que a idade nunca será obstáculo para quem carrega a coragem no peito e um sonho verdadeiro no coração. Naquela mesma tarde, Dona Lourdes decidiu fazer algo que antes jamais teria coragem: visitar a filha mais velha sem avisar. Ligou o rádio, colocou uma música suave e dirigiu pelas ruas com o coração leve. Chegando lá, estacionou o carro bem em frente à casa, desceu com a chave na mão e caminhou até o portão com um sorriso que misturava ternura e vitória. A filha, ao ver a mãe descendo do carro sozinha, ficou paralisada por alguns segundos. O genro apareceu logo atrás, coçando a cabeça sem saber o que dizer. "Você veio sozinha?" perguntou ainda sem acreditar. Dona Lourdes apenas acenou com a chave nas mãos e disse com um tom calmo, mas cheio de significado: "Pois, me disseram que eu era velha demais para isso." A neta correu até ela e pediu: "Vovó, me leva um dia com você?" E naquele instante, Dona Lourdes soube que havia virado referência dentro da própria família. Não era mais a senhora esquecida na sala com o crochê no colo. Agora era a mulher que desafiou o tempo e venceu. Durante o lanche, a conversa girava em torno do carro, das aulas, da prova prática, das manobras. Todos ouviam com atenção, como se estivessem redescobrindo aquela mulher forte que tantas vezes subestimaram. A filha mais nova, que fora uma das que zombaram do sonho da mãe, se emocionou ao ver o brilho nos olhos dela. "Mãe, desculpa, eu achei que você estava sonhando alto demais, mas você provou que a gente nunca deve desistir daquilo que faz o coração bater mais forte." Dona Lourdes não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso de quem não guardava mágoas, mas memórias. De quem escolheu construir sua história, mesmo quando a plateia duvidava da peça. De quem compreendeu que o tempo, apesar de passar, também pode ser um aliado quando se tem propósito. E naquele lar, onde antes havia dúvida, agora reinava o orgulho. Dona Lourdes não dirigia só um carro. Ela dirigia o próprio destino. Isso era bonito demais para ser ignorado.
Não demorou para que o novo capítulo da vida de Dona Lourdes ganhasse ainda mais cor. Depois de tantas batalhas internas vencidas, ela decidiu celebrar de um jeito especial. Organizou um passeio com suas amigas da igreja, todas senhoras acima dos 60 anos. Algumas ainda riam da ideia. Você vai mesmo dirigir com esse bando de velhinha dentro do carro, Lourdes? E ela respondia com leveza e firmeza: vou sim, e cada curva vai ser um pedaço de liberdade. Na manhã de sábado, o sol brilhava com gosto. Dona Lourdes passou uma leve maquiagem, colocou seu vestido favorito de flores miúdas e foi buscar cada uma das amigas. O carro, um Gol vermelho que agora parecia um troféu sobre rodas, parava em frente às casas enquanto elas saíam rindo, com bolsas recheadas de lanchinhos e histórias para contar. Uma a uma, entravam no carro como adolescentes, indo para uma excursão, elogiando a coragem de Lourdes e dizendo que ela parecia até motorista de aplicativo. Com todas dentro do carro, o destino era claro: o parque da cidade, onde antigamente levavam seus netos pequenos. Mas dessa vez, elas eram as protagonistas. Ao longo do caminho, o carro encheu-se de gargalhadas, de lembranças dos tempos de juventude, de música sertaneja tocando baixinho no rádio. Era como se o tempo tivesse voltado, não nos corpos, mas nos corações. Chegando ao parque, Dona Lourdes estacionou como uma profissional. As amigas desceram animadas, tiraram fotos juntas, sentaram nos bancos debaixo das árvores e comeram os bolinhos de fubá que uma delas havia levado. Por alguns instantes, elas esqueceram das dores nas pernas, das consultas médicas, das saudades, dos que se foram. Ali, só havia vida. Uma das amigas, tia Eulália, segurou a mão de Dona Lourdes e disse com os olhos cheios d'água: você devolveu um pedacinho da nossa juventude hoje. Nem sabia que eu ainda podia sentir isso. E aquilo tocou fundo no coração de Dona Lourdes. Ela não havia tirado a carta só por ela. Havia feito por todas as mulheres que um dia ouviram que era tarde demais. E ali, sob o céu aberto e entre amigas, ela compreendeu que dirigir não era apenas conduzir um carro, mas abrir caminhos, para si e para quem viesse depois. Depois daquele passeio memorável com as amigas, Dona Lourdes voltou para casa com o coração em festa. Dormiu sorrindo, com a certeza de que havia reencontrado algo que há tempos acreditava ter perdido: o brilho de viver sem pedir licença. Os dias seguintes foram tranquilos, rotineiros, mas carregavam uma energia diferente. Ela parecia andar mais leve, com a coluna mais ereta e os olhos mais vivos. Foi então, numa manhã de terça-feira, que recebeu uma ligação inesperada. Era da direção da própria autoescola onde havia estudado. A voz do outro lado era gentil. Dona Lourdes, tudo bem? Aqui é a Juliana, coordenadora da Autoescola Nova Vida. A senhora teria um tempinho para conversar? Lourdes ficou surpresa, mas respondeu que sim. No mesmo dia foi até lá. Juliana a recebeu com um sorriso largo e olhos que diziam admiração. Sentaram-se na sala onde, meses atrás, Lourdes havia suado frio fazendo a matrícula. Mas agora o ambiente era outro. A coordenadora explicou que muitos alunos, especialmente mulheres mais velhas, tinham comentado sobre a história de Dona Lourdes. Algumas tinham desistido de tirar a carteira e, depois de ouvir o que ela havia feito, decidiram tentar de novo. Dona Lourdes, a senhora virou um símbolo de superação por aqui. Por isso, gostaríamos de fazer uma proposta. O que acha de dar um pequeno depoimento para a nossa campanha de incentivo? Um vídeo simples, só contando como foi sua trajetória, para inspirar outras pessoas que pensam que já é tarde demais. Ela ficou sem palavras. Nunca imaginou que sua história, que parecia tão comum, tão simples, pudesse servir para inspirar alguém. Mas ali estava, diante de uma oportunidade de transformar ainda mais vidas. Respirou fundo e aceitou. Se eu
Conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a não desistir já vai ter valido a pena. O vídeo foi gravado dias depois, no pátio da autoescola. Ela contou com sinceridade sobre o medo, a insegurança, o riso dos filhos, o cofrinho de moedas e a alegria de dirigir sozinha. Falou com o coração. E quando o vídeo foi ao ar nas redes sociais, o inesperado aconteceu. Viralizou. Milhares de comentários surgiram. Gente de todas as idades, de diferentes lugares do Brasil, dizendo que choraram ouvindo Dona Lourdes. Mulheres com 40, 50, 60 anos dizendo que voltariam a estudar. Senhores comentando que se emocionaram e que iriam encorajar suas esposas. Jovens marcando suas mães e avós. Ela não apenas dirigia, agora ela guiava sonhos. O que começou como um desejo silencioso, abafado pelo medo, transformou-se numa corrente de motivação. E Dona Lourdes, com sua história tão genuína, tornou-se a faísca que reacendeu a esperança em corações que já tinham apagado o motor. Num domingo ensolarado, meses após o vídeo ter se espalhado pelo país, Dona Lourdes acordou cedo, como de costume. Preparou seu café, colocou um vestido florido e separou na bolsa uma garrafinha de água, a Bíblia marcada no Salmo 91 e um pacotinho de biscoitos amanteigados. Não havia nenhum compromisso oficial, nenhuma visita marcada, apenas o desejo de fazer o que mais amava desde que conquistou sua liberdade. Dirigir. Entrou no seu Gol vermelho, olhou o retrovisor e sorriu para si mesma. Ainda era difícil acreditar que aquela mulher ao volante era ela. Aquela mesma que um dia ouviu que era tarde demais, que não tinha mais idade para aprender, que não enxergava bem e que devia ficar em casa. Ela deu partida no carro com suavidade e seguiu rumo ao mirante da cidade. No caminho, lembrou de tudo. Lembrou da primeira aula com as mãos trêmulas, do neto encantado com sua coragem, do dia em que foi aprovada, da primeira amiga que acreditou com ela e da coordenadora da autoescola dizendo: "A senhora é inspiração." Chegando ao mirante, estacionou como uma verdadeira condutora experiente. Deixou o rádio ligado baixinho e, com o som da brisa tocando as folhas, permaneceu ali, sentada, com os olhos voltados para o horizonte. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Em silêncio, ela agradeceu. Agradeceu não só por ter conseguido dirigir, mas por ter reencontrado a si mesma naquele processo. Na volta, ao passar por uma feira de frutas, viu algumas senhoras com sacolas cheias atravessando a rua. Reduziu a velocidade e pensou: quantas delas ainda acham que não podem mais? E foi aí que decidiu. Transformaria aquela conquista em missão. Na semana seguinte, Dona Lourdes criou um grupo na praça do bairro, Volantes da Vida. Mulheres, acima de 60, reunidas para conversar, rir e sonhar juntas. Muitas já se inscreveram na autoescola, outras ainda estão juntando moedas no cofrinho, como ela fez. Mas todas começaram a acreditar que ainda podem ir mais longe, porque nunca é tarde para realizar um sonho. Nunca é tarde para recomeçar. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe este vídeo agora mesmo. E deixe o seu like, comente aqui embaixo. Você ou alguém da sua família tem o sonho de dirigir mesmo com mais idade? Inscreva-se no canal Ponto de Virada para mais histórias que provam que a vida pode mudar e mudar para melhor em qualquer idade. E lembre-se, às vezes tudo o que falta é dar a partida.